Boa tarde, senhores. A gente precisa conversar um pouco nesse vídeo sobre o Drex e como isso possivelmente vai estar fudendo sua vida completamente nos próximos anos. Eu recebi um comentário no vídeo dizendo que o Brasil já está em um estado de opressão, desse usuário pedindo para estudar o artigo A Extinção do Papel Moeda e o Combate ao Crime. O artigo que ele está falando nesse comentário diz respeito a essa proposta de 2020 que basicamente quer com que seja realizada a extinção do papel moeda e em todo o território nacional seja instituída a circulação de uma moeda digital. E a gente precisa pontuar alguns tópicos sobre isso. O primeiro conceito que a gente precisa deixar bem claro é o conceito de uma stablecoin, ou para quem não é popularizado com o termo, uma moeda estável. O que seria isso? Basicamente, é uma moeda que não tem variação no valor. No nosso cotidiano, a gente pode dizer que o real, com muitas aspas, é uma moeda estável, porque nós não vemos a variação cambial dentro do território nacional. Da mesma forma, o dólar é uma moeda estável para os Estados Unidos. Quando a gente compara o real e o dólar, nós vemos que ele está oscilando constantemente ao longo do dia. Mas para nós, no dia a dia, essa moeda a gente não enxerga essa variação. Então, para nós, a gente considera que ela é uma moeda estável. E a stablecoin teria essa característica. Ela tem a proposta, a premissa de ser uma moeda estável. E como a gente está falando de uma moeda digital, ela simplesmente não vai ter uma nota física. Ela vai ser completamente digital, transacionando somente através de aparelhos eletrônicos. Assim como a gente faz popularmente com o Pix, que particularmente eu considero como sendo um degrau na implementação de uma moeda digital aqui dentro do país, essas stablecoins, a grande maioria delas são atreladas a conceitos de criptomoedas, blockchains e tal. Mas a gente pode ter stablecoins, moedas digitais, que não seguem essa linha de descentralização ou armazenar o seu histórico de transações dentro de uma blockchain. A gente pode ter basicamente dois tipos de emissores de uma stablecoin. A gente pode ter as emissões que são feitas por empresas privadas, empresas que criam essa moeda dentro de uma blockchain ou dentro de um ecossistema e controlam sua emissão e sua produção. E como exemplo disso, a gente tem dentro das criptomoedas as três mais famosas e maiores em termos de capitalização e talvez segurança. A gente tem o USDT, que é emitido pela Tether, nós temos o USDC, que é emitido pela Coinbase, e nós temos o projeto da DAI, que é um dólar criado através de um protocolo de colateralização de outras criptos. E quem está na frente desse projeto é a MakerDAO, ela que desenvolve o projeto da DAI e garante a sua paridade dela. E a premissa desses três criptodólares, por assim dizer, é manter uma paridade, ou seja, uma proporção de 1 para 1 com o dólar, tornando assim a característica dela ser uma moeda estável. Dentro das operações financeiras, essas moedas estáveis são altamente necessárias, porque quando você pensa em criptos como o Bitcoin ele é muito volátil, o preço dele é muito volátil. Então, para você realizar operações de câmbio, venda, trocas, especulação, você precisa de uma moeda que tenha menos volatilidade ou que seja o mais estável possível. Por isso surgiu a necessidade de criar essas stablecoins. E seguindo essa linha de pensamento, nós também temos stablecoins que são emitidas pelo poder público dos países. Isso é o que a gente chama de CBDC, ou moeda digital emitida por um banco central. Então, o Banco Central é uma entidade responsável por gerir os recursos financeiros de um país. Ele pode estar criando a emissão de uma moeda digital e ele controla todas as características dessa moeda. Características essas que têm total afinidade e total intuito de servir ao governo. Não se engane pensando algo contrário disso. O principal objetivo de uma CBDC é manter, em primeiro lugar, uma vigilância financeira. Eu comentei no outro vídeo de que transações realizadas em papel moeda, elas são com um certo nível de aspas, elas são bem anônimas. O Banco Central ou o governo não consegue saber onde que cada cédula que ele imprimiu, aonde ela está efetivamente no seu território, se está dentro do seu país ou não, ou para que finalidade ela está sendo utilizada. Já uma moeda digital, ela vai na contramão disso. Ela tem total rastreabilidade de todas as transações, quando que essa moeda foi emitida, de quem ela passou para quem, o que foi
comprado com essas moedas. Então, a principal propaganda que os governos fazem com uma CBDC é vender o controle de crimes, certo? Que uma moeda altamente rastreada pode estar combatendo lavagem de dinheiro, sonegação de impostos, crimes que são, aos olhos do governo, passíveis de punição. E uma moeda que pode ter esse nível de rastreabilidade é o desejo e o suprassumo de todos os governos. Nós temos exemplos recentes de moedas digitais que vêm sendo utilizadas ao redor do mundo. Nós temos o mais famoso dele é o Yuan digital. Mas para muita gente que está recebendo essas notícias agora, está começando a ouvir agora sobre o Drex e moedas digitais aqui dentro do país, uma CBDC dentro do país, não se engane, porque o Yuan digital, ele está sendo projetado, o piloto do projeto começou em 2014. Eu tenho essa notícia aqui que fala sobre isso, que a China começou a fazer esse projeto junto com o Banco Central lá em 2014. Então isso não é algo novo, é algo que já está sendo estudado, veiculado, e com certeza o Brasil e outros governos sabem a capacidade e o poder que existe dentro de uma moeda dessa. A gente tem outro exemplo também de um país menos socialista, um país, entre aspas, menos malvado, vamos colocar assim, a Suécia. A Suécia também trabalha com o seu projeto de moeda digital desde 2017. O primeiro experimento do projeto deles começou em 2017. Ou seja, eles já têm mais de 7 anos em avanço de pesquisa sobre isso. Como realizar a implementação, quais os benefícios, quais as dificuldades. Nós temos também a Bahamas e o Caribe, que são, entre aspas, 2 paraísos paradisíacos, mas também são considerados paraísos fiscais em termos de dinheiro, também preocupado em desenvolver moedas digitais que eles possam ter o controle e ter as informações de tudo que ocorre com essa moeda. Nós podemos ver aqui, ó, no próprio site do $100, que é a moeda digital de Bahamas, explicando sobre o projeto e falando que eles tiveram o início das pesquisas do desenvolvimento lá em 2019, bem antes da pandemia. A mesma coisa para o Dcash. O piloto deles também foi iniciado próximo, no mesmo mês quase, em março de 2019. E mais recentemente, em 2022, ou seja, já faz 2 anos que o Brasil vem veiculando informações sobre o desenvolvimento e sobre as intenções da implementação do Drex. Então, não se espante achando que isso é algo novo ou que isso é algo para muito daqui na frente, que o Brasil, atrasado nessas tecnologias, não vai conseguir implementar com muita velocidade. Os conhecimentos necessários e as pesquisas para isso já estão sendo desenvolvidas desde 2014, lá pela China. Então já existe um avançar no grau de conhecimento e implementações, né, para essas moedas. Fora toda essa questão de rastreabilidade que uma moeda digital proporciona, ela advém dos avanços tecnológicos e ela permite com que essas moedas digitais sejam programadas para que o uso desse dinheiro seja controlado. Não só monitorado, mas também controlado. Então, com um dinheiro programado, você pode determinar quais produtos as pessoas vão estar comprando, qual a quantidade. Não, esse mês você já atingiu seu limite aqui de bebidas alcoólicas, você não pode comprar mais. Ou seu cigarro daqui faz muito mal para a saúde, você não pode comprar esse cigarro com esse dinheiro aqui. Eles também conseguem determinar em quais locais você vai conseguir comprar ou gastar o seu dinheiro. Como, por exemplo, a gente pode decretar um lockdown e que fazer com que as pessoas não saiam de casa. Então, você só vai poder gastar o seu dinheiro se você tiver num raio de 5 km dentro da sua residência. Fora disso, você não pode gastar, afinal, você já está em lockdown, você não vai poder sair. E a principal característica é que, assim como a China já pratica isso, eles podem colocar validade no seu dinheiro, para que você tenha um período pré-determinado para gastar aquele dinheiro com as coisas que eles querem, nos locais que eles querem, e caso você opte por não estar realizando esses gastos, o seu dinheiro simplesmente expira. Nós já convivemos, por assim dizer, com exemplos de dinheiro com validade. Toda vez que você compra créditos de celular, aqueles créditos têm uma certa validade. Se você utilizar eles dentro do período de 30, 60, seja lá qual for o contrato que você fez, se você não utilizar, aquele dinheiro simplesmente expira, você perde aqueles créditos. E isso pode ser aplicado com uma moeda digital. Imagine que uma das principais características que faz com que
nós fujamos da corrida dos ratos é a possibilidade da gente acumular riqueza. A gente acumular reservas para que em situações de emergência, em situações de necessidade, a gente tenha algum dinheiro para suprir as nossas demandas. Agora imagine uma população que não pode guardar dinheiro, ela precisa consumir todo o dinheiro que ela recebe, ela não pode escolher os locais aonde ela vai gastar, ela só pode gastar em determinados locais, e ela também está limitada a quais produtos ou quais quantidades de produtos ela pode estar comprando. Isso daqui é um controle altamente perverso das populações, vai manter todo mundo refém das vontades do governo. Daí a gente pega as situações que está acontecendo com Alexandre de Moraes e todo o autoritarismo dele com relação à plataforma Twitter. Pensa isso se estendendo ao dinheiro e a todas as pessoas do país. Isso daí é um controle extremamente nocivo, altamente perigoso. E se você está assistindo esse vídeo e chegou até esse momento, você deve estar se perguntando, tá, bom, esse cara aí é meio paranoico, né? Talvez não seja isso que ele está falando, talvez não seja algo tão draconiano desse jeito. Então eu vou mostrar para vocês esse corte aqui, que é um responsável pelo desenvolvimento do Drex no Banco Central, dando uma explicação sobre as possibilidades que o dinheiro pode estar trazendo para as pessoas, a população em geral. Ele faz o Drex no Brasil, não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade desse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que, se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Então esse é o próximo desafio que a gente vai ter que resolver para um dia ver Então, como você pode ver, é muito claro qual é o intuito de um real digital. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou trazendo a paranoia para vocês. É simplesmente o cara que está à frente do desenvolvimento do real digital, dando numa conferência, dizendo quais são as possibilidades que o real digital pode estar trazendo de benefício para o governo, não para a população, para o governo. Bom, e com isso a gente fica com a seguinte dúvida: se isso vai acontecer e é inevitável, quais são as alternativas que a gente tem para estar lidando com essa situação? Porque no final das contas é disso que se trata. Particularmente, eu acredito que a gente possa, dependendo de como as coisas degringolem ou como as situações estejam no futuro, a gente pode vir a ter algum tipo de semelhança com o que acontece nos países de ditadura. Na Venezuela, por exemplo, onde por ingerências políticas, o dinheiro deles não vale nada, né? Eles sofreram de hiperinflação lá e o papel moeda deles simplesmente não vale nada. Então, eles foram forçados a abraçar alternativas para conseguir continuar fazendo as trocas e o comércio. E enquanto lá por eles foi uma questão de necessidade pela fraqueza do dinheiro, nós podemos ter essa mesma necessidade por conta da característica draconiana que o nosso dinheiro pode vir a ter aqui. Então, a gente pode olhar para eles, ver o que eles fizeram e tomar como exemplo para nós. Então a primeira característica que você precisa ter em mente, a primeira atitude que você precisa ter em mente é moedas estrangeiras. Obviamente, se o real virar essa porcaria que só pode ser controlada, muito provavelmente você ter uma reserva em dólar, uma reserva em outras moedas, vai garantir com que numa situação de emergência ou numa necessidade, você consiga fazer trocas. Afinal de contas, muito provavelmente os Estados Unidos ele vem lutando contra a implementação de uma CBDC lá, então o dólar vai se seguir sendo esse porto seguro para as pessoas. Então muito provavelmente você tendo uma reserva de dólar, você pode se beneficiar disso. Outra opção muito popular são as criptomoedas, de fato. Uma reserva em Bitcoin, mas mesmo em Bitcoin, o Bitcoin ele pode ser um pouco volátil para você fazer transações pequenas e utilizar ele no dia a dia. Então você talvez tenha uma pequena reserva, uma pequena porção das suas criptomoedas guardada em stablecoins, você realizar uma cesta de stablecoins
stablecoins, tem um pouquinho de USDT, um pouquinho de USDC, um pouquinho de DAI, um pouquinho de Pax Gold, que é uma criptomoeda lastreada em ouro, para que você fuja do risco dessas entidades privadas virem a falir e o dólar delas ser desvalorizado, e mesmo assim você ainda conseguir guardar um pouco de dinheiro, um pouco de valor que possa ser feito trocas. E num cenário muito mais extremo, muito provavelmente a gente teria a volta da troca no escambo. Talvez metais valiosos, pedras, ouro físico de fato, talvez seja uma alternativa. Bens de alta demanda como o cigarro. A gente sabe que o cigarro é o dinheiro das cadeias. Para um viciado que precisa do cigarro, que tem uma dependência dele, aquilo é altamente valioso. Então você talvez ter um estoque de cigarro pode ser uma alternativa numa situação de emergência, numa situação de crise. O que vocês precisam ter em mente é que nós não sabemos como vai ser o futuro. Os vislumbres que nós temos de como pode vir a ser o futuro não são muito bons, não são muito bonitos. Então, talvez estar preparado para ele, talvez ter algumas reservas de emergência, não seja tanta loucura assim. É como eu costumo dizer, que nós devemos sempre esperar pelo melhor das coisas. Mas se o melhor não acontecer, nós devemos estar preparados para o pior. Sempre desconfie de tudo que é falado, que está sendo feito para o seu bem, ou vendido para você como uma solução mágica. Muito provavelmente, isso daí é só uma coleira que está sendo colocada dentro do seu pescoço e cada vez mais apertada para que você não possa fugir disso. E o meu intuito desse vídeo é isso, compartilhar esse conhecimento, essa informação, e que você talvez possa tomar atitudes ou escolhas melhores que talvez te ajude no futuro. Espero sinceramente que, munido dessas informações, vocês possam se preparar e, de alguma forma, enfrentarem com mais facilidade o futuro que vem pela frente. No mais, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero a todos boa sorte e que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau, pessoal.